Olá pessoal, o tema dessa aula é multiplicação de matrizes, multiplicação entre matrizes. É trabalhoso, é esquisito no início, tá? Mas depois que você faz uma quantidade aí de exercícios fica mais tranquilo, tá? Então tem muitas cores aqui, né? Para facilitar o entendimento. Estão escritos aqui, né, esses dois tópicos e aqui com as cores estão sendo mostrados o que tá sendo falado aqui no tópico 1 e 2, tá? Então vamos com calma, porque é muita informação. Linha, coluna, primeira, segunda matriz. Vamos ver a número 1. Para multiplicar duas matrizes, né? Tem até o exemplo aqui, a gente vai resolver isso aqui. Vamos multiplicar essas duas matrizes. Olha, repare que agora não importa se elas têm a mesma ordem, elas não têm que ser igual na adição e subtração, né? Que a gente tem que ter elas no mesmo formato, tá? Se uma é 4 por 5, a outra tem que ser 4 por 5. Aqui não. Aqui é uma bagunça, uma mistura. Então, para multiplicar duas matrizes, o número, duas matrizes aqui, a matriz A e a matriz B. A matriz A aqui, genérica, tem M linhas e N colunas. A matriz B aqui tem N linhas e P colunas. Quando a gente multiplica uma matriz por outra matriz, o resultado vai ser uma outra matriz, uma terceira matriz, tá? Para multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Vamos ler com calma, então. Para multiplicar duas matrizes, A por B, o número de colunas da primeira matriz, ó, o número de colunas está aqui de rosa, N. N é um valor aí qualquer. O número de colunas da primeira, que eu chamei de N, deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então tá vendo aqui, ó, que é igualzinho, vou até ver aqui, ó, fazer isso. Tá vendo que é igual? Então, essa matriz A e essa matriz B já satisfaz já a primeira condição aqui, ó, que é o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, se isso acontecer, o número de colunas aqui, esse número foi igual a esse número aqui no exercício, beleza, número 1 já vai estar sendo satisfeita. O resultado, aí a gente vai poder, inclusive, a número 1 já garante que a gente consiga multiplicar essas matrizes, tá? Então, olhando duas matrizes, se esse número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda, a gente já pode dizer, ok, a gente consegue multiplicar. Aí alguém vai perguntar, e se for diferente, professor? A gente não consegue multiplicar, tá bom? Não consegue. Número 2, o resultado, a matriz que a gente vai encontrar como resultado, ela será de que forma? Ela terá o número de linhas igual da primeira, então ó, esse M está de azul, a nossa resposta a gente vai ter uma matriz com M linhas e esse P aqui, que é o número de colunas da segunda, ele vai ser o número de colunas da nossa resposta. Então, olha, o meu macete sempre foi assim, pessoal. Eu olho duas matrizes. Eu comparo esses dois aqui do meio. São 4 informações, né? Primeira informação, número de linhas. Segunda informação, número de colunas da primeira. Terceira informação, número de linhas da segunda. Quarta informação, número de colunas da segunda matriz. O que eu faço? Eu pego essas duas do meio e comparo. São iguais? Beleza, consigo multiplicar. E qual vai ser a carinha da matriz resultante? Basta a gente pegar os extremos, ó. Pega o primeiro daqui e pega o outro. Pega o que sobrou, ó. Os do meio vão nos dizer se dá para multiplicar. Agora, olha para os extremos, o M aqui e o P aqui. Então aqui, ó, M e o P, tá bom? A nossa matriz vai ter essa carinha. Vamos fazer um exercício, que aí vai ficar mais tranquilo, tá bom? Então, ó, vamos aplicar isso aqui, para você entender. Vou até utilizar as mesmas cores nesse exercício aqui,
para facilitar a nossa vida, a nossa explicação aqui. Então, nós temos, vou pegar todas as cores. O primeiro aqui, ó, é o número de linhas da primeira matriz. Quantas linhas temos aqui? 1, 2 linhas. 2. Vou usar preto aqui, que é o X. Quantas colunas temos nessa primeira aqui, de rosa? Uma coluna só, tá? Então, uma coluna. Foi. Agora, vamos olhar para essa matriz B. Ela tem uma linha, tá? E quantas colunas, que vai ser o nosso P? Quantas colunas? Uma coluna, 0, 2 colunas, 3 colunas. 3 colunas. Então vamos agora fazer o que foi falado aqui. Tá vendo aqui, ó, que esses dois do meio são iguais? Tu precisa fazer isso, pessoal? Não, é mania minha, pessoal. Sempre fiz isso. Pego os aqui do meio, são iguais. Beleza, conseguimos multiplicar. Qual vai ser a cara da nossa resposta? Da nossa matriz aqui? Vai ter essa cara aqui, ó. 2 por 3, tá? Então, vai ter 2 linhas e 3 colunas. Deixa eu fazer aqui. Ela vai ter, olha para cá, 2 linhas e olha para cá, 3 colunas. É o que sobrou aqui nos extremos, tá bom? 2 por 3. Então, a gente precisa arrumar um jeito de ter 2 linhas e 3 colunas. Vamos fazer aquele macetinho, aquela colinha, né? 2 linhas e 3 colunas. Como é que a gente arma isso? Cadê um rascunhozinho? Vou usar esse rascunhozinho aqui em cima mesmo, tá, gente? Ó, ele tem 2 linhas e tem 3 colunas. 1, 2, 3. Ok, foi. Então a gente tem aqui, ó, quantas interseções? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tem que vir para cá, né? Então a gente tem 3 elementos aqui. Aí eu vou chamar dos A's da vida, A e A. Tá? Aqui, primeira linha, primeira linha, primeira linha, segunda linha, segunda linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. A gente precisa agora descobrir quem é o A11, A12, A13, A21, A22 e A23. Como que a gente multiplica? Vamos lá. Bem, esse esquema genérico, ele vai nos ajudar a multiplicar aqui, a encontrar as respostas, cada um dos elementos. Como? Tá vendo esse elemento A11 aqui? A11, ele é linha 1, coluna 1. E a gente vai obedecer isso, tá, gente? Ó, eu vou colocar aqui igual, tá? Elemento A11, como que a gente descobre? A gente pega, eu vou usar cores aqui, tá? A gente pega a primeira linha e a primeira coluna. Esse primeira linha é a primeira linha da matriz primeira. Então, ó, vou deixar só a primeira linha aqui à mostra, que é o 1, no caso. E primeira coluna é referente à matriz, à segunda matriz. Vou cobrir tudo que eu não quero, tá, gente? Com as canetas aqui, tá? Então, essas canetas estão me ajudando só para te mostrar o que é necessário. Entenda, 1, primeira linha, primeira coluna. A primeira linha dessa e a primeira coluna dessa. O que a gente faz? Multiplica, gente. 1 vezes 0. E a resposta deu 0. Acabou. Aí vai olhar aqui. Esse elemento, primeira linha, tá aqui, continua. E agora ele quer a segunda coluna. A segunda coluna, gente, é só esse elemento 4, tá? Vou colocar mais canetinhas aqui, tá? Ó, as canetinhas só são para te
para sumir o que não interessa. Então, tá vendo? Primeira linha é o 1 e a segunda coluna tá aqui, 4. Então, fica 1 vezes 4. 4. Então, ó, a resposta do A11 foi o 0, a resposta do A12 foi 4. Próximo, primeira linha, que tá lá 1, terceira coluna. Terceira coluna, ó, terceira coluna é o menos 1. Então, fica o quê? Tá mostrando aí direitinho? Tá. Terceira coluna fica 1 vezes menos 1, que é menos 1. Olha, se fosse em sala de aula, é a primeira vez que eu faço assim. Se fosse em sala de aula, ia ficar colocando o dedo na frente, tá, gente? Aqui fica estranho, difícil, porque aparece sombra ou fica na sua frente, tá? Então, espero que você tenha entendido o que eu tô fazendo. Eu faria assim, ó, primeira linha, primeira coluna. Até dá para fazer, vai? Aí, primeira linha, segunda coluna. Só que aí tá mostrando o que eu não quero. Enfim. Vamos lá, continuar. Agora tem o A21, que é segunda linha, então é só o elemento da segunda linha, da primeira, e primeira coluna. Então, primeira coluna, vão sumir esse e só vão aparecer o 0. Então é 3 vezes 0, 0. Próximo, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha está aqui, a gente quer só a segunda coluna, que é o 4, né? Então, fica 3 multiplicado por 4, 12. Para terminar, segunda linha, que é o 3, tá? E terceira coluna, que é o menos 1. Então, fica 3 multiplicado por menos 1, que dá menos 3. Pronto, acabou, gente. Então, nós temos aqui a nossa resposta 2 por 3. Eu sugiro que você pegue com calma, faça, tá? Coloque o dedo, coloque a caneta, lápis, borracha. Eu usava um montão de coisas para ficar tampando, né? Escondendo o que eu não preciso, tá? Fica mais fácil. Então, pessoal, até a próxima.